Se o salário do pecado é a morte, se todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, é só isso? Nós estamos destinados todos ao inferno? Acabou tudo? Não. Fomos todos salvos no Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos ver como é que isso se deu, como é que isso se dá. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. Deus abençoe a todos. E nós estamos aqui novamente meditando os tesouros da igreja, recebendo os tesouros da igreja, o querigma, as verdades fundamentais da nossa fé. E nós completamos as duas primeiras verdades, a verdade do grande amor do Senhor, o amor infinito do Senhor por nós, e a verdade do pecado no mundo e do pecado original, que modificou, que é a causa de todos os males no mundo são decorrência do pecado. E não só os males desse mundo, mas em decorrência do pecado original, o ser humano, todos nós, eu, você, todos, nós estamos destinados à morte física, e todos já sabemos, nós já estamos acostumados com essa realidade, mas a morte eterna também. Todos nós estávamos destinados a irmos para o inferno depois da morte física, a perdermos totalmente o contato com Deus, a perdermos totalmente a presença de Deus, e isso ser para nós, seus filhos, suas criaturas, um sofrimento atroz, insuperável, de grandes torturas no inferno por toda a eternidade. Como os pastorinhos de Fátima viram, nós estamos vendo na série da Urgência da Mensagem de Fátima. O que fazer então? É isso, o ser humano pecou, a humanidade pecou, está privada da glória de Deus e acabou tudo, é isso? Graças a Deus, não. Graças a essa verdade do amor do Senhor, ele não ficou, nós tendo pelo nosso livre-arbítrio escolhido o pecado, ele não nos deixou assim. Existem algumas meditações de Santo Afonso Maria de Ligória. Uma delas nós fizemos aqui, uma das primeiras meditações de Santo Afonso lá, que era o pecado de Adão e o amor do Senhor. Ele vai falar disso, né? Como é que fica Deus depois do pecado de Adão? Deus fica como que angustiado. Eu não quero que os meus filhos que eu criei, meus amados, eu amo o ser humano, não quero que eles vão todos para o inferno, não quero que eles todos fiquem afastados de mim. Não, eu os criei para gozar da minha presença. Todavia, a ofensa que ele recebe é uma ofensa infinita, porque é uma ofensa a Deus. O que fazer, né? Diante de pela justiça, é justo que o homem vá ao inferno. Pela misericórdia, o correto é que o homem seja salvo. Então Deus decide fazer-se homem. Quem ofendeu a Deus foi a humanidade. Então a humanidade precisaria redimir, pagar a dívida desse pecado. A humanidade, apenas homens não poderiam. Mas Deus, se fazendo homem, vai pagar uma dívida dos homens. Por isso, para isso ele se encarna. Ele vem do céu, ele assume uma carne semelhante à do pecado, uma carne igual a nossa em tudo, exceto no pecado, para que ele possa, na idade adulta, na plenitude da sua vida, entregar-se, sofrer a paga do pecado. São Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus, todos estão destinados à morte eterna. Ou então, em Romanos 5:12 diz, como por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Mas, no versículo 18, aliás, o Catecismo da Igreja Católica, número 402, citando Romanos 5:18, diz, a universalidade do pecado e da morte o apóstolo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Assim como a falta de um só resultou na condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra da justiça de um só resultou que para todos os homens a justificação que traz a vida. Então é isso. Da mesma forma que o pecado de Adão e Eva infectaram a toda a humanidade, a salvação do Senhor Jesus vai salvar a toda a humanidade. O seu sacrifício, ele vai pagar. Nós já falamos tantas vezes, falamos em Fátima, que em Fátima Nossa Senhora diz tantas vezes, é preciso reparação pelos pecados. Ou seja, o pecado ofende a Deus, é preciso dar a paga disso. Bom,
Jesus pegou a paga do grande pecado da humanidade e assumiu sobre si. E como que se dá isso? Bom, então primeiro vamos ver isso dito pelo catecismo. O catecismo, muitas vezes, ele diz dessa realidade de nós estarmos salvos do pecado por causa da sua paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, em 2 Coríntios 5,15, diz: sim, Cristo morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. E no Antigo Testamento existe uma palavra muito conhecida, que é sempre leitura na Sexta-feira Santa, que é a imagem do servo sofredor. Isaías vê lá no final do capítulo 52 e na maior parte do versículo do capítulo 53, ele vai falar do seu servo justo que vai pegar os nossos pecados, os nossos sofrimentos e vai pagar a dívida da humanidade. Diz assim lá em Isaías: em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou com nossos sofrimentos. Nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Isso é Isaías 53, 4 a 6. E quem é esse? É o Senhor Jesus. Vai dizer quem é, segue o próprio Isaías. O justo, o meu servo, justificará a muitos homens. Isaías 53, 11b. E diz o catecismo: este projeto divino da salvação mediante a morte do servo, o justo, havia sido anunciado antecipadamente na Escritura como um mistério da redenção universal, isso é, de resgate que liberta os homens da servidão do pecado. São Paulo, em sua confissão de fé, diz ter recebido, 1 Coríntios 15, 3, professa que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. A morte redentora de Jesus cumpre em particular a profecia do servo sofredor, é o número 601 do Catecismo da Igreja Católica. Se o salário do pecado é a morte, a realidade que nós temos é que a morte do Senhor Jesus não foi por causa de algum pecado dele, que ele não tinha. Não foi pelo seu pecado. É porque ele assumiu os nossos pecados. Se não fosse assim, ele não teria morrido. Ele não precisaria morrer, porque o salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus não tem pecados pessoais, não tem pecado. Mas ele morreu porque ele assumiu o nosso pecado. E nessa assunção do nosso pecado, ele deixou transparecer no seu corpo todo o mal, toda a dor, todo o sofrimento que o pecado realiza em Deus. As chagas, os sofrimentos que nós vemos no Senhor Jesus, desde o Getsemane, o suar sangue, a agonia, ele que diz: minha alma está numa tristeza de morte. O padre Raniero Cantalamessa diz que os apóstolos não o reconheciam. Quando ele chama Pedro, Tiago e João para rezarem no Getsemane, eles não reconhecem a maneira como ele fica. Dormem e ele passa então a angustiar-se, a sentir tamanha dor que passa a suar sangue. E depois a entrega, as humilhações diante do Sinédrio, as batidas, as bofetadas, a entrega a Pilatos, o julgamento iníquo, a apresentação a Herodes, a flagelação, todos os golpes que recebeu, sua carne rasgada, a coroa de espinhos furando a sua cabeça, carregada a cruz, a dor da chaga do ombro, os pregos, os cravos nas mãos e nos pés, a lança, todas as dores, atrocismo, a angústia da falta de ar. Não dá para dizer todos os sofrimentos, não dá nem para enumerar todos os sofrimentos porque passou o Senhor. Isso era o nosso pecado, fazendo ele sofrer. E depois do sofrimento, a morte. A consequência final do pecado. Bom, agora que ele sofreu, nós não precisaremos mais sofrer essa consequência. A morte física, sim, mas a morte eterna, não. Nós estamos resgatados. Então, essa é a verdade central da nossa fé. Nós dizíamos lá no começo que a pregação dos apóstolos começava com Cristo morreu, Cristo ressuscitou. O fato central da nossa fé é que Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele assumiu todo o nosso pecado.
Nosso pecado não tem mais o poder de nos afastar de Deus. E ele ressuscita, ele vence a morte, para nos justificar, para nos dar a possibilidade da eternidade, se nós formos fiéis a ele. Bem, então, catecismo também. Os pecados dos homens depois do pecado original são sancionados com a morte. Ao enviar o seu próprio filho na condição de escravo, na condição de uma humanidade decaída e fadada à morte do pecado, Deus o fez pecado. Essa é a citação de 2 Coríntios 5:21. Deus fez Jesus pecado. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Ele que não conhecera o pecado. A fim de que por ele nós nos tornemos justiça de Deus. É o número 602 do Catecismo da Igreja Católica. Na sua morte ele venceu o pecado. Diz o número 730 do Catecismo. Jesus entrega o Espírito nas mãos do Pai, no momento em que, por sua morte, ele é vencedor da morte. O número 1019 diz: Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós em submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Porque por sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim para todos os homens a possibilidade da salvação. É 1019. No 1086 vai dizer: o Filho de Deus, por sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do Pai. Número 1708 vai dizer: por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Mereceu-nos a vida nova da graça do Espírito Santo. Mais, número 1741, a vitória sobre o príncipe deste mundo, João 14:30, foi alcançada de uma vez por todas, na hora em que Jesus se entregou livremente à morte para nos dar sua vida. Esse é o número 2853. 1741 diz: por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens, resgatou-nos do pecado. Então, é isso assim, várias vezes o catecismo falando de como foi na cruz e morte, na sua paixão e morte, que ele nos liberta de todo o pecado. Mas a ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, é um fato histórico. Não é uma figura, não é uma imagem, não é a projeção da esperança dos apóstolos, não é uma coisa assim, no coração, a mensagem de Jesus continua vivo. Não é isso, não é a mensagem de Jesus continua vivo. Ele está vivo. Deus está vivo. Jesus ressuscitou. Essa é a realidade, é um fato. Diz o catecismo também, claramente, mais de uma vez. Aparece suas chagas, mas ele está vivo. Essa ressurreição são as primícias da nossa ressurreição. Nós aqui ainda estamos sujeitos à morte física. Mas, no final dos tempos, Jesus virá e ele fará novas todas as coisas. Nós, quando morremos, na morte há a separação do corpo e da alma, né? O corpo vai ao pó e a alma ou vai para Deus no céu, ou fica no purgatório para se purificar e depois ir para o céu, ou vai para o inferno no afastamento de Deus e no sofrimento eterno. A alma. Mas um dia, o Senhor Jesus vai voltar e vai haver o juízo universal e todos vão ressuscitar. Os que estão no céu vão ter seus corpos ressurretos e vão os corpos com as almas de volta para o céu. E os que estão no inferno vão com a alma e agora com um corpo ressuscitado no inferno. Ressuscitado no inferno. Então, a ressurreição de Cristo é primícia da nossa. Ele está mostrando que nosso corpo não está destinado à destruição, mas ao contrário, ele vai ser levado ao céu também, junto com a nossa alma, se nós aderirmos a ele. Então essa é a grande boa nova. O Senhor Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Nós estamos salvos, nós podemos herdar a eternidade. Nós podemos herdar a vida inteira com ele e já neste mundo viver tantos benefícios do seu amor. Como nós vamos ver a partir do próximo vídeo. Tá bem? Estamos todos salvos em Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo é a nossa mensagem de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, leve o conhecimento dos outros. Tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.